cultuando a Deus. Queremos trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra da parte do Senhor. Deus tem falado ao meu coração esta noite. Tenho certeza que Deus vai falar com você agora, neste momento. Abra sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Aleluia. Também chamado Levi. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. O tema desta mensagem é a oração feita em secreto. Glória a Deus. Talvez você algum dia ouviu eu pregar sobre esse assunto, mas é por isso que eu sou pregador há mais de 40 anos, porque já preguei a Bíblia toda. Antes da gente ter computador, de tablet, de ter tudo isso, essas ferramentas, eu escrevi à mão os meus sermãos. E a minha Bíblia é mais velhinha, que eu gosto dela, está lá guardadinha, porque as folhas já estão quase que arrancando, não estou poupando ela, a minha neguinha. Eu tinha um sermão, um clipezinho, em cada página da Bíblia. Viu como é que é, né? Eu tenho mais de 5.000 sermões de Gênesis Apocalipse. Isso escrito à mão. Escrito à mão. Meu computador, meu Deus do céu, se eu conseguir, alguns eu fico escaneando, não devo ficar digitando, não, formatando, cansa demais. Aí alguns eu digitalizei mesmo para poder arquivar, né? E por aí vai. Mas um dia, quem sabe, Deus abre a porta e eu vou publicar sermonários com diversos temas de avivamento, temas de conquista, de batalha, de guerra espiritual. E irmão, tem tema de todo jeito. Só não tem campanha da prosperidade, saiu não tem não. Viu? Quer prosperar, vai ser fiel a Deus, obedecer a Deus e cumprir o que está em Deuteronômio capítulo 28, versículos de 1 a 14, porque de 15 em diante é para os rebeldes, mas de 1 a 14 é para quem obedece. Aqueles que obedecerem a voz do Senhor, todas as bênçãos virão a ti e te seguirão. Pronto. Para obediente, bênção. Para rebelde, maldição. E Deus deixou claro, somos nós que escolhemos a bênção e a vida, ou a maldição e a morte. Glória a Deus. Somos nós que escolhemos. É o homem que escolhe. Aí Paulo traduz essa palavra em Gálatas 6, versículo 7 e 8. Muita gente não gosta do 8, mas só gosta do 7. Tudo que o homem plantar, isso também sem fará. Aí esquece o 8. O 8 diz: se plantar na carne, da carne colhe corrupção, mas se plantar no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. É aí que está a diferença de quem lê a Bíblia toda e quem lê versículos isolados e fica inventando teologias em cima de textos isolados, né? Isso é uma heresia. Vai estudar hermenêutica, né? E exegese. De preferência, faça um curso de grego, mas não é cursinho de petiscão, não, hein? Cursinho de internet, vai. Isso aí muito não te ensina o alfabeto, mas não te ensina o básico
O beijo não, nem o básico. Mas deixa isso aqui, né? Mateus 6, verso 6, a Bíblia diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Ele não disse que a Maria, a Confúcio, Sócrates, Platão, Buda, Hare Krishna, Exu, Maria que apareceu sem cabeça no Rio São Francisco. Ele não disse nada, ele disse: quando você for orar, começa por aí. Ele não está colocando aqui uma oratória. Ele está dizendo aqui, quando você for fazer uma oração. Oração é diálogo. Onde eu falo e educadamente espero que a pessoa com quem eu estou conversando fale comigo. Então entenda já nesse adendo introdutório que quando você for tirar tempo para conversar com Deus, repare bem, perceba que nesse texto Jesus não está dizendo assim: quando você for falar às pressas comigo, me pedir socorro, quando você estiver no meio da angústia, você me clama e eu te respondo. Ele não está falando isso. Ele está dizendo: quando, porém, uma preposição antecedida e seguida de vírgula, conjunção, tu, porém, quando orares. Bom, se vai tirar tempo para orar, para conversar com Deus, então você entra no teu quarto, fecha a porta, entra no quarto e mais alto que o diabo ouviu, entra no quarto e fecha a porta. Isso! Só aqui. Tá? Jesus nos alertou acerca da hipocrisia, essa fachada toda de espiritualidade das pessoas que gostam de orar no templo. Já viu que tem muita gente que gosta de puxar oração no templo, que gosta de se exibir, gosta de gritar nos quatro ventos e essa coisa toda, como os fariseus, né? Dizer: eu não sou como esse publicano. O publicano está lá esmurrando o peito e nem ousava levantar a cabeça, enquanto o fariseu, as mãos erguidas, gritando para todo mundo ouvir a sua pose, a sua arrogância. Jesus já fala: olha, ele vai ser recompensado. Esse fariseu não. Esse fariseu está fazendo para mostrar para todo mundo que ele é piedoso, que ele é. Isso ali é falsa religiosidade. Publicano não. Deus tem misericórdia de mim, é o que ele dizia. Ele reconhecia
Por isso Jesus mandou fechar a porta. E aí você vai olhar para mim e dizer, por que eu tenho que fechar a porta? Que porta eu preciso fechar? E eu vou falar sobre 5 portas que você precisa fechar. Isso sem tomar muito tempo, hein? Pretendo ser bem rápido, numa rajada de Akalishnikov aqui, seguido de algumas granadas. Veja bem, a primeira porta que Deus quer que você feche se chama a porta da dúvida. Quando você entrar no teu quarto, no teu aposento secreto, no teu lugar de oração, agora de oração eu entendo, porque fui criada aos pés de uma mulher de oração. Eu sou acostumado a orar de joelho desde os 6 anos de idade, quando naquele tempo, chão de barro, trabalho de oração da saudosa irmã Nadir Mazin Valentim, que para mim foi a maior mulher dirigente de ciclo de oração que houve aqui na Zona Norte. Uma mulher castigada pelas dores, castigada pelas lutas. Uma mulher que mesmo que gestou 8 filhos, ela, um atrás do outro, ela subia morro, uma barriga enorme, para dirigir oração, e sozinha ela puxava mais de 2 horas de oração sozinha. E tinha algumas auxiliares que ali também oravam. Irmãos, o pique era de brincadeira, ia 3 a 5 horas de joelho. E a minha mãe dizia, ajoelha aqui do meu lado. E ela aprendeu na escola de Nadir. E eu digo logo, quem aprendeu na escola de Nadir, aprendeu a ser homem e mulher de oração. Porque aquela mulher orava. Dos 13 anos de idade, aos 56 por aí foi que ela morreu. Ela dirigia a oração, às vezes com a pressão a 25 por 14, era nesse pique assim. As papadas negras em volta do olho era uma coisa louca. Mas a mulher estava ali, profetizando. Pastores, presidente de campo, ia lá no trabalho de oração dela. Trabalho que não ficava com menos de 150 pessoas dentro, gente em pé do lado de fora. Na favela de Barros Filho, na margem da linha, Deus bradava no céu, e mulheres como Vanderly de Bom Sucesso e tantas outras, Iraci Jagarezinho, que eu conheci mulheres de oração naquele trabalho, eram mulheres que diziam, Nadir, quando ora, o céu para, glória a Deus. Essa mulher não ora, ela brada. Quando ela abre a boca, sai relâmpago da boca dessa mulher. E quando ela profetiza, é o céu mandando relâmpago para a terra. É assim que aquela mulher era conhecida, e foi aos pés dela que eu aprendi a ser um homem de oração. Então, se é uma matéria que eu sei falar entre vida com Deus, entre Bíblia, e ela era, além de mulher de oração, uma pregadora, uma profetisa, uma coisa fantástica. Irmãos, aquela mulher era um vaso completo. A mulher cantava, a mulher orava, a mulher pregava, a mulher, meu Deus do céu, era uma coisa que hoje está difícil, hein? Hoje esse trabalho de oração aí, renomado, é piada. Quando você ouvir alguém falar assim, olha, tem um trabalho de oração bombando, lotado de gente, pode ter certeza, tem muita palhaçada e oração que é bom,
nada. É 10 minutos e o povo só chega depois da oração, com o coração, e depois que termina a oração, que o povão chega, porque o povão vai para lá com o celular na mão, um povo todo escangalhado, todo esquisito, um povo que não quer saber de cavar poço para beber água. E quando a gente fala de mundo de oração, a gente está falando de cavar poço na pedra, pastor Carlos. Orar, vida de oração, não é eu vou falar agora e daqui a 5 minutos está na minha mão. Existem exemplos, a Bíblia mostra exemplos. Eu vou citar um exemplo de uma oração que foi respondida logo que ele terminou de orar. A oração foi respondida. Capítulo 38 do livro de Isaías, Ezequias ora a Deus. Após ouvir o profeta Isaías vindo com a palavra do céu dizendo: arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ele vira para o lado, o profeta sai, porque profeta é isso, não fica ensaboando nada. Profeta abre a boca e diz: assim diz o Senhor, e depois que diz amém, vambora, e sai. E aí fica lá a pessoa entre ela e Deus, resolve lá. Ezequias virou no canto e diz a Bíblia que ele disse ao Senhor: Deus de meus pais, eu tenho sido prudente, eu tenho sido fiel, eu tenho sido reto, tenho feito tudo de acordo com a tua palavra, os teus mandamentos, tenho sido sincero e reto. E a Bíblia diz o quê? Ele chora amargamente. Isaías está saindo lá no pátio da casa real. O Senhor vem a ele e diz: volta lá, e diz para ele que mais 15 anos acrescentei a sua vida. A oração que foi respondida imediatamente. Mas espera aí, pastor, Abraão tinha uma angústia, não era pai, sua mulher era estéril, envelhecendo e ele também envelhecendo, ele já com 75 anos de idade. Capítulo 17 de Gênesis, o Senhor vai lá e no auge daquela dúvida de Abraão acerca da voz de Deus para ele, o Senhor vai lá e diz para ele: vem cá, Abraão, sai da tenda, dá uma olhada no céu, vê se você pode contar as estrelas do céu. Ele disse: não dá. Então ele diz: assim será a tua descendência. Sara estava lá dentro da tenda, riu, e o Senhor, uma figura teofânica de Deus estava conversando com Abraão, aleluia, junto aos carvalhais de Mari, e quando ele olha, ele vê através da tenda, ele vê através da parede, ele vê através da Deus está vendo você orando, Deus está vendo você lá dentro do quarto. Não pense que fechar a porta física impede Deus de te ver. Deus vai lá no teu particular, lá no teu secreto, lá no teu esconderijo, lá onde você chora. Deus está te vendo, Deus está te contemplando, Deus está olhando você, Deus está ouvindo sua voz, Deus está te vendo, crente que ora. Glória a Deus. Mas Deus também vê quando a oração é nutrida de fé ou quando a oração é cheia de dúvidas. Abraão estava cheio de dúvidas. Sara também. Sara riu, como quem diz: eu, velha desse jeito, você é mãe de quem? Irmãos, quanto tempo levou depois disso? 25 anos. Deus falou com Abraão: você vai ser pai de uma multidão, de uma nação e de nações. Meu Deus do céu. Tu serás pai de nações. Mas essa promessa levou mais 25 anos. Só com
ele foi ver essa promessa se cumprir. Mas não se preocupa não. Ei, não se preocupa não. Ei, não se preocupe não. Não importa se o tempo está passando, para de fazer oração a Deus. Pode ser que eu não veja, que não vai ver o quê, rapaz? O que Deus promete, Ele vai fazer e você verá. O que você tem que fechar a porta? A porta da dúvida. Lucas 1,37 a Bíblia diz: porventura, alguma coisa impossível para Deus? Essa dúvida você precisa jogar fora. Foi a mesma palavra que Deus falou com Abraão, quando ele disse: por que a Sara riu? Há alguma coisa difícil para Deus. Deus dá filho para a mulher nova, mas dá filho para a velha também. Por quê? Porque é Ele que faz abrir a madre, Ele que também fecha a madre. E faz a estéril ser mãe de filhos. Como fez com Sara, como fez com Rebeca, como fez com Raquel. Meu Deus do céu. Como fez com Ana. Ana chorou. É o exemplo de oração respondida. Mas peraí, pastor. Foi só naquele dia ali, não. Aquele ali foi um episódio único. E expressa. Mas todas as vezes que eles iam a Siló para adorar a Deus, para levar o dízimo, para levar a oferta, para levar o voto, para levar a adoração, Ana ia com seu coração angustiado. O texto não diz que foi só naquela vez que ela entrou ali assim, não. O texto me revela que já há tempos ela estava assim, porque ela não era recém-casada, porque a outra já estava, a menina já tinha vários filhos. Então isso revela que, pelo fato dela ser estéril, e só se descobriu isso depois que casou, tenta, e não nasce nada, então ele tinha o direito de pegar uma mulher para procriar. Era apenas uma pariteira. Tanto que a mulher do coração de Eucana era Ana. Quanto tempo levou Ana chorando diante de Deus? Mas aqui está o exemplo de quem chora sem dúvida, de quem chora acreditando, de quem chora sabendo: eu choro para Deus, porque para Deus tem resposta até para as lágrimas. Oh, glória a Deus! Até lágrima Deus responde. Meu Deus, eu vou ficar aqui na dúvida, eu vou ficar falando até 10 horas da noite, a hora já passou rápido, né? Veja bem, vou falar mais um. A segunda porta que você precisa fechar para você ter um diálogo com Deus é a porta das incapacidades. Porque quando Paulo vai conversar com os filipenses, ele fala das suas dificuldades, não incapacidades. Ele fala que ele sabe passar fome, ele sabe ter abundância, ou seja, ele sabe comer arroz, feijão e farinha. Mas ele também sabia comer bife a cavalo com fritas. Estou trazendo para os nossos dias, viu, irmãos? Estou aqui contextualizando o texto. Veja bem, capítulo 4 de Filipenses, para quem não lê a Bíblia, está lá. Paulo está dizendo: eu sou experimentado nisso. Eu sou experiente. Quando ele chega no verso 13, ele coloca:
suficiência onde é que está? Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja bem que se você ler todo o contexto desse texto, você vai ver Paulo primeiro dizendo: passei fome. Irmão, o cara que fecha a porta da incapacidade é aquele que é capaz de dizer: eu posso tudo. Assim como Paulo disse: eu bem sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Assim como Jó que perdeu tudo e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que é isso? Olhe para as dificuldades da sua vida, mas não as coloque como um marco de incapacidade, como uma muralha intransponível. Olhe para os problemas da sua vida, mas não olhe para eles como um marco, aonde é até ali, eu só consigo ir até ali. Não, olhe por cima, tenha visão de águia, veja como Deus vê. Deus olha de cima para baixo e não de baixo para cima. De baixo para cima são os homens medíocres, de cima para baixo é o homem espiritual, que discerne tudo de ninguém discernido. Ele olha de cima para baixo e vê, ele vê muralha caindo, ele vê exército ele vê exército amalequita sendo exterminado, ele vê o exército de Senaqueribe sendo exterminado, ele não vê incapacidade. Ele não olha e diz: eu não posso. Ele diz: Deus, eu posso. Ele não olha e diz assim: isso aí é impossível, essa doença vai me matar, esse problema vai me consumir, agora não dá, a minha igreja nunca mais vai crescer, no lugar que está é seco. Mas eu estava lá em casa e de repente eu estava falando com Jesus, e quando eu estava falando com Jesus, o Senhor me fez lembrar do que Jó escreveu, quando Jó escreve assim: ainda que a árvore seja cortada e o seu tronco seque, ao cheiro das águas, olha a água jorrando aí, olha a água jorrando aí, você não pode adorar não? Olha a água jorrando aí, oh aleluia, ao cheiro das águas voltará a brotar como planta nova. Acredite no renovo que desce. Eita glória! Acredite na renovação dessa palavra que parece que está cheia de poeira, mas Deus sopra através dessa palavra. Olha, o profeta negão da África está soprando aqui a palavra do Todo-Poderoso que passa e olha, a poeira está voando e as letras estão ficando vivas novamente. Eis que aquilo que eu te falei, eu vou fazer. Se dá tempo, entra no reservado, fecha a porta das preocupações, fecha a porta da dúvida, fecha a porta das limitações, fecha a porta da cegueira, fecha a porta da incredulidade, fecha as portas e fiquem a sós comigo e acredite que tudo que você não possa, não tem possibilidade. Impossible. Para você, para mim não é. Glória a Deus, aleluia.
tudo que eu te prometi, eu vou realizar. Ainda que você olhe para o vale e diga assim: é um vale de ossos sequíssimos. E papai pergunta para você essa noite: poderão viver estes ossos? E você, na sua pequenez, na sua limitação, você olha querendo dizer impossível, mas aí você vai chorar para Deus: Senhor, tu sabes. Então nessa noite diga: essa igreja pode ser a maior desse lugar. Se você olhar com os seus olhos humanos, você vai dizer: está difícil. Mas se você olhar, conseguir voar como a águia e olhar de cima para baixo, e você olhar no céu e ver a grandeza do Deus que você serve, você vai dizer: tu sabes, Jeová. Glória a Deus. E ele vai dizer para você o que diz para Ezequiel. Ele vai dizer: filho do homem, profetiza aos quatro ventos, aos quatro espíritos, e diga: vem. Vem do faz quem quer, vem da rua, vem da pista, vem de longe, vem de perto, vem tomando forma, e você vai ver, e você vai ver, e você vai ver ossos criando carne, criando nervo, criando dando quebe, a banda magápia. Levanta essa mão aí e glorifica o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Olha o nervo, olha a pele, olha o Espírito entrando nesse exército. Aleluia! Assim diz o Senhor. Adore. Adore. Adore.